Oi gente, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Hoje eu vou trazer para vocês uma tag, que é a tag monstro, que eu vi lá no canal da Gabi Espinaça. Eu vou deixar o link do canal dela e desse vídeo que ela fez. É uma tag que ela mesma criou, que vai focar em diversos monstros aí. E nada melhor para responder essa tag no mês do Halloween e maquiado pro Halloween. Eu disse pra vocês que eu comprei aquelas... que eu comprei várias maquiagens, que eu ia usar essas maquiagens de novo. Então eu vim de novo caracterizado pra mais um vídeo de Halloween. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel. Se tá gostando da vibe do vídeo e gosta de conteúdo literário, se inscreva no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu anotei aqui então as perguntas, porque são bastante perguntas, são 12 perguntas e eu não ia conseguir decorar tudo. A primeira pergunta é: Múmia, uma obra que foi esquecida na sua lista ou estante que recentemente você desenterrou? E para essa pergunta eu trouxe um livro da Agatha Christie que eu já tava querendo ler há bastante tempo, mas depois que anunciou que ia ter um filme, eu me interessei ainda mais pela obra, que é Morte no Nilo. Esse livro eu li no mês passado, então saiu no vídeo de leituras do mês. Se você quiser ver as leituras do mês, é só clicar aqui nos cards. E é um livro muito gostoso, gente. Vai contar a história, então, do detetive Poirot, que ele sai de férias, né? Vai pra férias lá na África e bastante gente acaba se encontrando lá no Egito. Mas antes de acontecer esse encontro, logo nas primeiras páginas nós conhecemos 3 personagens. Uma personagem feminina, que é bastante rica, bastante bonita. Todo mundo se atrai por ela, todo mundo acha ela maravilhosa, mas ela não quer ninguém. Ela quer só ela mesmo, ela tá satisfeita com aquilo. E a melhor amiga dela, que não é tão rica, nem tão bonita assim, mas ela tem o amor da vida dela, que é a sua paixão, que é o homem da vida dela. Algumas coisinhas acontecem que essa amiga, amiga rica, amiga bonita, amiga desejada, acaba pegando e ficando com o marido dessa amiga dela. E a amiga fica morrendo de raiva. Mas algum tempo se passa e eles decidem então se casar. Essa mulher rica, essa mulher bonita, decide se casar então com esse ex-marido da amiga dela e acaba tudo, a amizade, acaba tudo. E depois de um tempo eles então vão passar lá a lua de mel na África, lá no Egito, e acabam encontrando com bastante gente, inclusive a ex-melhor amiga e o detetive Poirot. Depois que eles vão então com um passeio de barco, acaba acontecendo algumas coisinhas nesse passeio que torna a trama mais emocionante e a gente tem que descobrir então quem é o assassino, quem matou essa pessoa. Não vou falar quem é a pessoa pra vocês lerem o livro e descobrir o que vai acontecer. O livro é incrível, eu gostei demais da narrativa. Eu gosto de livros da Agatha Christie quando tem o Hercule Poirot. Um exemplo é o Assassinato do Expresso do Oriente, que inclusive me lembra muito esse livro. É um livro gostosinho, é um livro que me assemelha muito ao Assassinato do Expresso do Oriente. E também tem uma citação do Assassinato do Expresso do Oriente nesse livro. Então se você não leu o Assassinato, eu recomendo você ler o Assassinato pra depois ler Morte no Nilo, porque aqui tem um pequeno spoiler do final de Assassinato no Expresso do Oriente. Eu gostei demais, vale muito a pena a leitura. Eu dei 5 estrelas e ele tava encalhado aqui na minha estante, eu desencalhei e nossa, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então um livro para recomendar para vocês, Morte no Nilo, da Agatha Christie. A próxima pergunta é Frankenstein, uma obra que está destruída ou remendada por fora, mas que tem uma ótima história ou vale muito a pena conhecer. Eu não tenho muitos livros aqui na minha estante que sejam livros antigos ou livros velhos, esse aspecto de velho, ou às vezes está até desgastado, mas eu tenho um livro aqui que é um livro incrível, eu gosto muito, eu já falei diversas vezes aqui no canal, vocês já estão cansados de me ouvir falando nesse livro, mas eu vou falar de novo porque eu quero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo leia esse livro, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. É um clássico nacional, eu já falei diversas vezes, e ele tá bem, olha, bem estragadinho. Por quê? Porque eu peguei esse livro quando eu fui lá em casa, lá em Belo Horizonte, e eu vi ele lá na estante. Eu falei, ué, eu não tinha esse livro. Aí eu peguei e trouxe aqui pro Rio e li. E ele tá bem desgastado, olha, dá pra vocês verem que ele tá bem, ó, tanto que a última página nem tem. Mas eu dei tanta sorte, mas tanta sorte, que a última página do livro é a página que eu tenho aqui. Então não perdi nada da história. Tadinho, ele tá tão desgastadinho que eu queria ter uma nova edição do Meu Pé de Laranja Lima. Tem uma nova edição que é bonitinha também, que eu até queria ela, mas eu não tenho. Eu gosto muito dessa edição. Eita, o livro... o livro estragou mais ainda. Eu gosto muito dessa edição, eu acho ela bem bonitinha, bem pequenininha, bem pocketzinha. E, gente, essa história é maravilhosa. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Vai contar a história, então, de uma criança. E essa criança é revoltada, gente. É revoltada com o mundo, com Jesus, com Deus, com tudo. Porque a família dela é muito pobre, a família dela sofre muito. E nesse livro a gente descobre como o mundo é injusto, como as coisas são injustas. Porque, gente, o mundo é injusto, a vida é injusta. E acontece tantas coisas com esse garotinho tem apenas 5 anos de idade. E ele começa a pensar, ele começa a agir como se fosse uma pessoa adulta. Tanto que as pessoas falam, Zezé, você não pode falar desse jeito, Zezé, você parece um adulto, não pode, não pode. E ele acaba então fazendo amizade com o Pé de Laranja Lima dele, começa a conversar
conversar com esse pé de laranja lima e também fazer amizade com outra pessoa que... Meu Deus, que emocionante. Não vou falar muito, senão daqui a pouco eu vou começar até a chorar. Eu gosto demais desse livro, vale muito a pena a leitura. E se você não leu, gente, é sério, uma recomendação que eu faço na vida: leia o Meu Pé de Laranja Lima, porque vale muito a pena. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, tá difícil. Tá difícil me levar a sério com essa maquiagem? Se tiver difícil, deixa aí nos comentários se tá difícil me levar a sério, mas por favor, me levem a sério. Eu fiz pra vocês essa maquiagem, eu juro que eu tentei mesmo, eu fiz pra vocês. A terceira pergunta é Fred Krueger, uma obra que não te deixou dormir, que te dá pesadelos. E pra essa pergunta eu selecionei um livro que eu li recentemente, eu até comentei um pouquinho também no canal sobre ele, que é o livro Cujo, do Stephen King. Essa obra não é tão terror assim, não é aquele terror que você fica, meu Deus, ai, eu tô com medo, nossa, eu vou morrer. Não é, mas trata de um assunto que eu tenho um pouquinho de medo, gente, de cachorro. Pronto, contei meu segredo. Agora você sabe que eu tenho um pouquinho de medo, sim, dos doguinhos, mas não é qualquer doguinho. Eu tenho muito medo de cachorro de rua, porque uma vez, quando eu era mais novo, eu tava andando, eu tava chegando da escola e tinha um cachorro na rua. E eu sempre passava por esse cachorro, sempre. E no dia que eu tava passando, o cachorro começou a rosnar muito. Eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei assim, ó Senhor, eu falei, ô Senhor Jesus, por favor, me protege. Eu lá quietinho, pequenininho, só o Senhor, me protege. E depois desse dia, todo dia que eu passava perto daquele cachorro, eu morria de medo. Tanto que minha mãe até me xingava, falava, para com isso, menino. E o cachorro, gente, o cachorro sempre olhava pra mim, eu não tô mentindo, ele olhava pra mim, sabia que eu tinha medo dele. Então aqui nessa história de Cujo, do Stephen King, também tem um cachorro, e esse cachorro acaba contraindo o vírus da raiva, por causa de um morcego que pica o nariz dele. E esse cachorro fica extremamente raivoso, começa a ir atrás das pessoas, começa a matar as pessoas, começam a fazer várias coisas assim com as pessoas. E esse cachorro, gente, também rosna. Então teve algumas partes que eu falei, gente, se fosse eu ia cagar tanto nas calças, eu ia morrer de medo daquele cachorro e falar, me mata, pelo amor de Deus, me mata que eu não vou aguentar. É uma leitura bem gostosa, eu gostei demais, vale muito a pena. É um terror gostosinho, não é aquele terror que te apavora, mas o Stephen King conseguiu trazer um terror com um elemento que a gente nunca espera, né? Que o Stephen King gosta de fazer essas coisas. Temos aí um livro com um carro assassino e aqui também temos um livro com um cachorro assassino. A quarta pergunta é Chuck, uma obra que parece inocente, mas na verdade não é. E eu vou colocar nessa pergunta o mesmo livro que a Gabi também colocou lá na pergunta dela, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Quando você vê esse nome, quando você vê essa capa que tem um bichinho, você fala A Revolução dos Bichos. Deve ser um livro fofinho, os bichos se revoltando, deve ser a fuga das galinhas, né? Então você imagina a fuga das galinhas, mas, gente, não é a fuga das galinhas. Esse livro é extremamente importante, principalmente na época que ele foi escrito. Ele traz uma crítica social daquela época e nós também conseguimos trazer essa crítica para a atualidade. É um livro muito bom, vai tratar de uma fazenda de animais, que essa fazenda, os animais acabam se rebelando contra o dono, porque o dono não trata eles tão bem assim, o dono faz covardia com eles, então eles decidem se rebelar. Falou assim, quer saber o quê? Quem manda nessa fazenda são os animais. Mandou o dono, mandou a esposa do dono, tudo embora e falou, quem quiser também vai com ele, quem não quiser fica aqui que a gente vai dominar essa fazenda. Os bichos então acabam dominando essa fazenda e eles começam ali a separar serviços, quem vai fazer o quê, quem precisa fazer o quê, quem vai ser o líder, quem vai ser o grande líder dessa fazenda. E aí que começa as coisas dar um pouco errado. É um livro muito bom, não é um livro inocente, vale muito a pena, eu recomendo demais, um dos melhores livros também que eu já li na minha vida. E ele é bem curtinho, gente, ele tem 100 e poucas páginas e algumas páginas até de conteúdo extra. Então é um livro fininho, dá pra você ler super rapidamente. Eu recomendo muito a leitura de A Revolução dos Bichos, do George Orwell. A quinta pergunta é Drácula, uma obra que sugou a sua alma a ponto de você não dormir. E é claro, para essa perguntinha eu coloquei um thriller, que é um thriller muito bom, que eu já falei muitas vezes aqui no canal também, que é o thriller Ninféias Negras, do Michel Bussy. É um livro que vai se passar, se eu não me engano, na França, e vai ter elementos da narrativa que envolvem um pouquinho de arte. Nós temos uma cidadezinha que alguns crimes começam a acontecer nessa cidade, e esses crimes aparentemente estão ligados com as ninféias de Monet. É uma história muito gostosinha. Eu não vou falar muito desse livro, porque senão eu posso estragar um pouquinho o final. E o final desse livro é simplesmente surpreendente. Eu gostei muito da narrativa, por trazer outra cultura, por trazer elementos de um país que eu não conheço tanto assim. Eu gostei demais. E aquele final, gente, aquele final daquele livro, meu Deus, é surpreendente. É uma das melhores coisas, um dos melhores plot twists que eu já li na minha vida. Como eu falei, eu não vou falar tanto assim, porque eu tenho medo de estragar um pouquinho a narrativa, de estragar um pouquinho aquele final, porque, gente, que final incrível. Leiam Ninféias, que vale muito a pena. A sexta pergunta é Zumbi, uma obra que há muito tempo já deveria estar morta, mas que continua meio viva por aí. E eu vou falar também um thriller que eu li no finalzinho do ano passado, que pra mim, gente, esse livro não mereceu o hype. Não mereceu o hype que ele tem até hoje, porque é um livro
tão ruim, mas tão ruim. A premissa é boa, por isso que eu dei uma notinha um pouco mais alta. Eu tô falando do livro A Corrente. Esse livro foi lançado ano passado e teve um hype surpreendente. Todo mundo falando, gente, que thriller incrível, que thriller maravilhoso. E quando eu fui ler, eu confesso que eu tava gostando. Eu falei, a premissa desse livro é interessante. Qual que é a premissa? Qual que é a história do livro? O livro vai contar, então, a história de uma família, que a filha dessa família acaba sendo sequestrada. E a mãe, então, recebe uma ligação falando que pra libertar a filha dela, primeiro ela precisa pagar uma quantia em dinheiro e segundo, ela precisa sequestrar outra criança. Ou seja, ela precisa continuar a corrente. E a filha dela só vai ser liberta quando a família dessa criança que ela sequestrou sequestrar outra pessoa. Então é um ciclo ali que continua. Quando você pega essa premissa, quando você começa a ler o livro, você fala, nossa, que surpreendente, que livro maravilhoso. Chega na metade do livro pro final, o livro só faz assim, ó. Aquele final tava parecendo, nossa senhora, tava parecendo um filme de Bang Bang. Começou a acontecer coisa... Eu lembrei de uma coisa que uma pessoa fez no final, gente, que não faz nem sentido. Nem sentido. Começou a ser uma discussão, começou a ser uma porcaria. A primeira parte do livro, o livro é separado em duas partes, é muito boa. Que pra mim, o autor poderia finalizar na primeira parte. Mas depois que ele começa a segunda parte, começou uma coisa de drama familiar envolvendo família que pra mim não ficou tão bom assim, não deu tanto certo assim, então eu não gostei tanto do livro e pra mim não mereceu hype, não mereceu muito hype mesmo. Se eu não me engano foi o primeiro livro que o autor escreveu, que quem sabe aí nos próximos ele não melhora mais, né, a sua escrita, porque gente, pra mim, aquele final foi horrível, aquela coisa de bang bang, de tiro pra lá, tiro pra cá, mulher com irmão, irmão com mulher, primo com prima, aí foi uma porcaria. Mas eu entendo também de quem leu e gostou. A sétima pergunta é Lobisomem, uma obra que pelo menos uma vez por mês você precisa revisitar. E pra essa pergunta eu coloquei o meu artigo da faculdade, que todo mês, todo dia, toda semana, quase toda hora eu preciso estar ali revisitando ele. A sétima pergunta é Fantasma, uma obra que você não gosta de ficar falando porque te assombra. E pra essa pergunta, não é terror, não é suspense, não é drama, não é nada disso. Mas é um livro, gente, que eu não gosto nem de ficar falando tanto dele aqui, porque ele me assombra, porque eu preciso muito ler esse livro, que é Outlander. Eu tenho esse livro que eu comprei numa feira que teve lá na faculdade. Eu paguei R$5 por ele. Pois é, R$5. E ele tá aqui na minha estante há alguns meses, que eu não gosto nem de falar, não gosto nem de citar o nome desse livro, porque me lembra que eu preciso ler, me lembra que eu tenho que ler esse livro. Eu sei que são 1 milhão de livros, eu sei que todos os livros têm mais de 1000 páginas, tô brincando, gente. Mas todos os livros são bem grandão. Eu quero muito, gente, ler esse livro, porque eu tenho aqui na minha estante. Primeiro, porque eu tenho na estante. Segundo, porque eu paguei barato. E terceiro, porque eu quero ler essa história também. Parece ser uma coisa interessante, uma coisa que vai envolver viagem no tempo e um pouquinho de romance de época. Uma coisinha que eu gosto, duas coisinhas que eu gosto, então eu acho que vai ser uma leitura interessante. Eu não sei se eu vou continuar a série. Eu não li nem o primeiro, já tô falando se não sei se vou continuar a série. Mas se o livro for tão bom assim, né, eu com certeza vou tentar continuar. Então, pra essa pergunta, eu coloquei Outlander. A nona pergunta é a melhor. Bruxa, uma obra que quando você fala dela, as pessoas querem te jogar na fogueira por causa da sua opinião. E pra essa pergunta, ninguém ainda me tentou jogar na fogueira por causa da minha opinião. Muitas pessoas até nem leram esse livro. Mas eu sei que se eu conversar com pessoas que leram, eu acho que eu vou ter um pouquinho de medo, que é O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Esse livro, gente, eu li com as minhas amigas. A gente tinha um projeto de lendo na quarentena. Eu fui o único que terminou. Pois é, eu fui o único que terminou e mesmo assim eu dei 1 estrela de tão ruim que eu achei a história desse livro. Infelizmente, porque eu queria ter gostado. Eu gosto de thriller, eu gosto de suspense, mas eu não gostei tanto da história. Por outro lado, o autor apresenta um dos melhores personagens que eu já li na vida e que eu tô muito interessado em ler mais esse personagem, que é o Hannibal, né, gente? O Hannibal é incrível, o Hannibal tem uma presença ali importante no livro que te faz, meu Deus, eu quero saber mais daquele personagem. Tanto que eu tenho aqui outro livro dele, que chama Hannibal, eu quero muito ler. Mas, por outro lado, o que eu não gostei tanto do livro é que a história não foca no Hannibal. A história não era pra ser a história do Hannibal. Ele faz parte do livro, mas ele não é o principal. Mas as melhores partes são as partes que tem o Hannibal. As outras partes do livro eu não gostei tanto assim. Eu achei arrastado, eu achei fraco. O vilão desse livro não me interessou nada. Eu queria saber do Hannibal, o que o Hannibal vai fazer. Então eu não gostei tanto assim do livro. Eu não achei que foi um livro legal pra mim. No finalzinho eu já tava penando pra terminar. Minhas amigas nenhuma terminou, só eu que terminei. Eu acabei dando 1 estrela, infelizmente. A 10ª pergunta é Alienígena, uma obra que você tem medo de conhecer, mas que quer muito. E é claro que eu não poderia deixar de fora uma obra que eu tenho
um pouquinho de medo de conhecer, mas eu quero muito, que é Crepúsculo. Eu já falei diversas vezes aqui no canal que eu quero ler Crepúsculo. Eu comprei os 4 livros, né, dessa série e eu acabei não lendo nenhum. Mas eu quero conhecer, eu quero ter a minha própria opinião sobre Crepúsculo. Eu nunca li nenhum livro e também nunca vi nenhum dos filmes, então eu quero saber mais desse universo. Eu tenho um pouquinho de medo porque muita gente não gosta, tem os problemas desse livro, já passou um pouquinho do hype, já passou um pouquinho da idade, né? Eu acho que eu não tô um pouquinho mais na idade de ler Crepúsculo, mas eu quero ler, eu quero conhecer a obra e eu quero ter a minha própria opinião sobre esse livro aqui. A 11ª pergunta é... palhaço. É palhaço. Uma obra que revela o seu maior medo. E pra essa categoria, pra essa pergunta, eu coloquei um livro que é um suspense também, que é um suspense que eu confesso que eu fiquei um pouquinho de medo. A intenção não era dar medo, mas eu fiquei um pouquinho de medo, que é O Homem Sussurro. Esse livro vai contar a história, então, de um pai e de um filho, que eles acabam se mudando da casa e vão morar em outra cidade. Mas essa cidade tá acontecendo alguns assassinatos com crianças, e o pessoal da polícia acaba suspeitando que poderia ser um assassino conhecido como Homem Sussurro. Mas o Homem Sussurro já tá preso. Então quem será esse novo assassino que tá indo nas janelas das casas do meio da noite e fica ali te observando e sussurrando? Gente, eu até arrupiei. É sério, eu até arrupiei. Eu tenho muito, muito medo. Eu acho que o meu maior medo... Eu não tenho medo de fantasma, eu não tenho medo de assombração. Tanto que eu não tenho medo dos livros do Stephen King. Mas o que eu tenho maior medo, gente, é quando um autor tá escrevendo um livro e lá ele tá falando que alguma pessoa ou alguém tá te observando de certo lugar, da janela, tá te olhando ali e você... Nossa, gente, eu tenho muito medo. Porque isso pode ser real. Imagina você de noite no seu quarto, assistindo um vídeo no YouTube, assistindo um vídeo aí do meu canal. E quando você olha pra janela, alguém, 2 olhos assim te olhando, gente. Caralho, eu ia cagar de medo, gente. Eu tenho muito, muito medo mesmo. E esse assassino desse livro, além de ir nas casas das crianças, vai na janela das crianças e fica ali sussurrando para as crianças. Tipo, abre a porta. Ai, gente, gente, arrupiei. Arrupiei. Gente, imagina, de madrugada. Eu durmo aqui, ó, minha janela tá aqui. Eu durmo aqui de frente pra janela. Mas, de madrugada, eu acordo com alguém. Gente, nossa senhora. Eu ia cagar de medo, é sério, eu ia cagar de medo. E a última pergunta é: Sereia, uma obra sedutora que fez você se afogar nela? E eu vou colocar nessa pergunta um livro que eu li em 12 horas. Não é um livro de uma das minhas autoras favoritas, tanto que eu não gostei dos livros que eu li dessa autora. Mas esse livro, gente, conseguiu me prender, conseguiu me surpreender muito, que é Verity, da Colleen Hoover. Eu comecei a ler esse livro 9 horas da manhã, e 9 horas da noite eu já tava terminando, eu já tava surtando com aquele livro, porque é uma narrativa que te prende, uma narrativa que te envolve muito, muito mesmo. Eu gostei do livro, com algumas ressalvas do final, que não me surpreendeu tanto assim. Mas foi um final coerente, foi um final interessante, e pra ser o primeiro livro de suspense da Colleen Hoover, eu acho que foi perfeito. Tava num hype incrível, muita gente leu, muita gente gostou, e eu acho que mereceu sim o hype. Eu acho que a Colleen Hoover deveria sim investir nos livros de suspense, que eu acho que ela tem futuro aí com suspense, hein? Então, gente, essa foi a tag de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou marcar alguns canais aqui embaixo pra também responder essa tag, porque é uma tag muito divertida, que inclusive você pode responder tanto perguntas sobre livros ou sobre filme, ou misturar tudo. Eu quis trazer mais sobre livros, mas você pode responder aí do jeito que você quiser. Então eu vou recomendar alguns canais, eu vou indicar alguns canais que eu vou deixar também aqui embaixo. Se você tá assistindo até aqui e não é inscrito no canal, eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir, que eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai se inscrever. Muito obrigado pela participação de todos. Um beijo, dá o like no vídeo só por causa dessa maquiagem, dá o like no vídeo e até o próximo vídeo, gente.